meus amigos, tudo bem? Aqui é Marcelo Diniz, do canal Dialogando Direito, e hoje estamos dando início a uma nova série de vídeos tratando de IA. A gente sabe que esse é um assunto que interessa a todos vocês. Nosso objetivo aqui é compartilhar informação e trazer aquilo que a gente já consegue perceber e que a gente tem de experiência na utilização, especialmente na advocacia. Como primeiro tema que eu queria trazer para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre formas de customização, de adaptação do modelo. A gente sabe, os modelos eles são treinados com base em informações obtidas na internet de forma geral, e essas informações não são necessariamente focadas no direito. Eu não tenho lá informações que sejam efetivamente aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Seja porque eu não tenho a base de dados adequada dos tribunais, seja porque eu não tenho minha base de dados. Há inúmeras formas de você conseguir customizar, conseguir trazer para aquele modelo base aquilo que você mais precisa. Falando em termos gerais, uma primeira técnica que se utiliza, e não é o que a gente vai apresentar aqui depois, tá? Mas só para vocês terem essa informação, é o que nós chamamos de fine tuning. Fine tuning é o quê? É você criar um modelo tendo como estrutura, como chassi, vamos chamar assim, um modelo já existente. Isso você pode fazer com grandes modelos ou mesmo modelos pequenos. Como isso funciona? Pega-se um modelo pequeno ou um modelo grande, enfim, isso não importa, e a partir de informações que você escolhe, você faz um novo treinamento deste modelo. Então pega-se todas aquelas informações que você deseja, todo o acervo de jurisprudência do STF, toda a base de dados do escritório, as suas sentenças, e você faz o treinamento desse modelo para incorporar essas informações. Aquilo que a OpenAI, que a Anthropic fizeram quando treinaram os modelos base, você vai processar, vai fazer esse treinamento adicional com aquelas informações base. Custoso, porque você precisa ter processadores potentes e toda uma base de dados muito bem estruturada. Hoje em dia, claro, existem técnicas que você consegue reduzir esses valores, mas honestamente, isso se justifica quando você tem algo muito direcionado, muito nichado, vamos dizer assim. Você consegue fazer o mesmo objetivo de outras formas, como o que a gente chama, em termos genéricos, de RAG, R-A-G, Retrieval Augmented Generation. Através dessa técnica, você consegue incorporar nas suas sessões, incorporar na sua demanda aquilo que você mais precisa. E isso não é de hoje. Já no modelo 3.5, encontrava-se na documentação de referência da OpenAI como uma das principais orientações de boas práticas que você fornecesse documentos de referência. Isso vale até hoje. Se você chega e simplesmente espera que o modelo adivinhe qual é o contexto que você está pensando, isso não vai acontecer. Se eu tenho, por exemplo, um tema, e falando aqui do direito tributário, que é a minha área específica, eu tenho lá um tema sobre ICMS de FAO em que o acórdão paradigma é um acórdão sobre uma ADIM ou uma ADC. Quando eu forneço esse material para o modelo, independentemente de eu estar buscando algo específico daquela decisão, isso dá ao modelo o encaminhamento necessário para trazer respostas melhores. Ele vai ter a terminologia adequada, ele vai construir relações dentro dos caminhos em que a informação percorre, que vão te trazer informações mais consistentes. E quanto mais documentos você fornecer, melhor. Nem sempre. Você tem que tomar cuidado com o ruído. Aí nem sempre você fornecer quilos e quilos de documentação vai ser mais eficiente do que tentar focar naquilo que é relevante. Para isso, use os modelos. Use as ferramentas de IA para chegar neste material ótimo. Em vez de eu fornecer, por exemplo, milhares de acórdons ou centenas de acórdons dentro de uma documentação, eu posso usar uma ferramenta para conseguir aqueles que são mais significativos, selecionando os mais importantes, o que vai dar uma objetividade, uma assertividade melhor para o modelo. Do contrário, você arrisca provocar um ruído na resposta que você vai receber, ruído esse que às vezes realmente prejudica a própria consistência dessa resposta. E essa técnica você pode usar em projetos, você pode usar em GPTs, vamos dizer, customizados, que você coloca na GPT Store, por exemplo. E isso funciona muito bem. E aqui, dentro de projetos, eu queria comentar com vocês uma novidade. Nós estamos aqui no final de outubro de 2025, mas hoje, recentemente, no mês de setembro, agora 2025, a OpenAI divulgou uma atualização da própria ferramenta ChatGPT, em que nós temos hoje a possibilidade de limitar o acesso de memórias dentro de projetos. O que acontece? É uma individualização de determinados chats, é
um acervo de documentação base e instruções específicas. Eu crio um projeto. Dentro desse projeto, eu posso ter uma divisão por clientes, por exemplo, que é uma das técnicas que a OpenAI recomenda. Então eu tenho lá toda a documentação base deste cliente, o enxoval societário dele, e eu posso vir ali tendo conversas dentro deste projeto. Posso ter as instruções específicas de um determinado assunto. Então eu tenho lá um tema envolvendo questões sobre exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Quero todo o acervo disso de decisões que são importantes. E eu instruo o modelo dessas instruções para que ele siga determinados comandos específicos. Dentro dos projetos, essas instruções elas vão prevalecer. Só que havia uma grande dificuldade porque os chats dos projetos, essa memória, ela não era muito eficiente. Então você não tinha uma comunicação entre os chats dentro do projeto. E mais do que isso, muitas vezes você acabava não conseguindo a individualização ideal, porque dentro do projeto ele acabava puxando informações de chats que estavam fora do projeto, dentro da memória dele. Porque os chats do projeto, eles não ficavam disponíveis nessa memória. Esse aprendizado, como o Tesser sempre gosta de dizer, o dragão não era treinado com essas informações. Essas informações acabavam ficando isoladas, tanto é que eu costumava não usar os projetos de início. Eu ia o projeto, mas muitas vezes, dependendo do assunto, eu trabalhava fora do projeto e depois eu arquivava isso neste espaço. Isso mudou. Hoje você consegue acionar as memórias de projeto e mais do que isso, você consegue isolar essas memórias para que elas sejam utilizadas apenas dentro desse ambiente. Fora do projeto você não vai ter acesso às memórias, essas memórias não serão invocadas para a construção da sua resposta e também você consegue isolar isso dentro do próprio projeto. Você consegue aí respostas muito mais seguras e direcionadas. Funciona muito bem dentro de grandes temas, de processos, é bastante útil. Essa é uma primeira ferramenta que está acessível a todo mundo, pois a gente pode mostrar até num videozinho específico para isso. Projetos. Pensem nos projetos hoje na sua utilização. Mas eu queria mesmo comentar com vocês duas facilidades que eu tenho utilizado muito e que para mim têm sido realmente sensacionais. Eu estou falando dos conectores, certo? As ferramentas de conexão e também da ferramenta Agente. A gente vai divulgar videozinho específico sobre essas duas ferramentas para poder mostrar um pouco para vocês a questão da configuração, como é que funciona, quais são essas especificidades. Mas essas ferramentas, elas, na minha opinião, levaram a utilização do ChatGPT a uma personalização que hoje ela te permite cada vez mais estar entendendo o seu dia a dia e construindo esse contexto. Essas foram umas observações gerais sobre essas ferramentas de customização. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui e queria aqui nesse final agradecer ao meu amigo André Tesser pelo convite de fazer parte desse projeto, com a esperança de que seja útil para vocês. É um projeto que a gente faz com muita vontade, com muita energia e fazemos com muito prazer, porque é um tema que nós gostamos bastante e quase como uma ansiedade de compartilhar isso com todo mundo. E esperamos realmente que para você, no seu dia a dia, seja útil. E se por acaso você já usa essas ferramentas, se você já tem uma experiência, comenta aqui conosco, vai ser muito legal ver que vocês estão aqui participando, que a gente não está aí falando sem encontrar uma repercussão. A gente seria realmente muito, muito importante para nós saber que existe mais gente que já está aqui nesta pegada que a gente está. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e encerramos aqui esse vídeo do Dialogando Direito. Um abraço.